Esses dias antes de dormir, eu comecei a lembrar as coisas que eu fiz, né? As cagadas aí que eu fiz na minha vida. E, nossa, cara, cada coisa que eu lembrava era um desconforto tão grande, assim, que fisicamente eu me sentia desconfortável por uma coisa que já aconteceu há muito tempo, sabe? Esse sentimento de arrependimento, eu não sei explicar direito como que é isso, mas tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aí, você deve saber do que eu tô falando. É aquele desconforto quando você lembra de alguma coisa que você fez, mas é aquele desconforto dói, sabe? De alguma forma que você chega a baixar o rosto, botar a mão na testa e falar, puta, mano, não acredito que eu fiz isso. E uma das coisas que eu pensei também foi como que eu lido com esse sentimento, sabe? Será que eu ignoro isso até essa memória ir perdendo a força e não me incomodar mais? Será que eu penso sobre isso? Mas como é que eu penso sobre isso? Sêneca dizia que a gente não pode se prender ao passado porque isso afeta o nosso presente, né? Acho que a mesma coisa vale pra quem pensa só no futuro, mas na teoria é mais fácil do que na prática, né? Porque na prática a gente fica sentado em um canto da casa lembrando das cagadas que fez. Mas embora tenha esse desconforto, né? Quando a gente lembra de alguma situação que a gente passou na vida, tem o seu lado bom também, né? Porque o arrependimento ele é ruim, mas ele ajuda a gente a entender que algumas atitudes não são tão legais assim, que vão causar mais transtorno do que benefício mais pra frente. Ou não, né? Eu acho não, né? Tem muita coisa que eu fiz, que eu me arrependi, e eu fui lá e fiz de novo. Como se eu tivesse esperando um resultado diferente. Hoje em dia eu consigo enxergar isso, né? Que muita cagada que eu passei na vida foi justamente porque eu insisti no mesmo erro. Esse sentimento de arrependimento, ele tá muito atrelado com o ego, né? O ego que faz a gente pensar que somos perfeitos, que a gente nunca erra, ou que a gente nunca deve errar. E quando a gente erra é o fim do mundo, sabe? É uma coisa que, nossa, como que eu pude ser tão bobo? Como que eu pude ser tão... Não sei, sabe? É nesse sentido. As nossas atitudes no passado não definem quem a gente é no presente ou quem a gente vai ser no futuro. Ou sim, né? Às vezes as pessoas deixam bem claro quem elas são, né? Acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já deve ter tido um amigo zoado ou teve que teve que conviver com talvez um colega de trabalho sem noção ou alguma coisa assim, mesmo com as atitudes erradas da pessoa, mesmo com as outras pessoas alertando essa pessoa que o que ela estava fazendo não era legal, essa pessoa não muda. Então, às vezes dá pra você saber quem a pessoa é pelas atitudes dela, né? E eu já me perdi do que eu tava falando. Nossa, como é difícil montar um raciocínio. Tá, o ego faz a gente ter essa sensação que somos perfeitos. Às vezes a gente até monta um personagem pra viver na sociedade, e aí a gente precisa manter esse personagem, né? E quando acontece alguma coisa que não tá no script, que abala essa imagem mental que a gente montou, aí, nossa, aí, meu amigo, aí o negócio fica feio. Aí vem essa sensação de arrependimento, às vezes a coisa é tão feia que desperta um quadro depressivo ou de ansiedade ou alguma crise psicológica assim na pessoa. Os estoicos diziam que nós não somos as nossas opiniões, os nossos medos, ou até mesmo o nosso próprio corpo, né? Que somos o que a nossa razão diz que somos. Meio confuso isso, mas por um lado faz sentido, né? Essa parada do ego, né, é uma coisa que eu tava pensando muito esses dias, porque, por exemplo, aqui no meu canal, eu monto um personagem, né? Eu monto um personagem de um cara mais centrado, mais sabido, que passa uma visão mais mais tranquila da vida, ou tento passar uma visão mais tranquila da vida, mas também na realidade que eu não sou assim. Já cometi muitos erros, já fiz muita cagada por aí, mas aprendi. Hoje, finalmente, eu sentei comigo mesmo e falei, não, vamos ver o que tá errado aqui, vamos ver o que eu já fiz de errado, vamos ver o que eu já fiz de legal, vamos ver do que eu gosto, quem não gosta, e vamos definir quem eu sou de verdade. E, bom, foi meio desconfortável, né, fazer essa meditação, entre aspas, mas foi doído também, mas não sei, parece que tem dado certo. Acho que
Hoje em dia, com meus 20 e tantos anos, eu tenho mais certeza eu tenho mais certeza de quem eu sou do que, sei lá, há um ano atrás eu já não sabia quem eu era. Acho que é a primeira vez que eu tenho uma certa clareza de quem eu sou. E essa clareza ainda não é nem certeza, né? Porque pode ser que amanhã eu acorde e fale, não, agora eu quero ser desse jeito, né? Então nem isso eu tenho certeza. Mas é legal ter tido esse momento comigo. Mas e com essa dor que esse arrependimento, esses arrependimentos, né? Porque no meu caso foram várias situações, mas o que essas dores, o que eu faço com isso, né? Como que eu trato isso? Bom, na verdade eu não sei como eu trato, mas o que eu tenho tentado fazer é sentar comigo e tentar conversar comigo mesmo pra entender por que tal coisa, tal lembrança, tal memória me traz essa dor, entre aspas, né? E pra algumas coisas ajuda, viu? Pra algumas coisas eu sei que deu uma boa melhorada, mas tem situações tem escolhas, né? Situações que eu fiz que não é tão fácil de lidar assim não. E aí o que eu faço com esse sentimento? Uma vez eu tava assistindo Hora de Aventura, né? E aí teve um episódio que o Jake fala que ele tá com medo e que... O que ele faz com esse medo? Ele coloca nas entranhas, sabe? Ele come. Acho que o mesmo pensamento vai pra essa situação do arrependimento, sabe? Onde que eu coloco as coisas que eu não sei lidar? Eu como? Eu ignoro até ficar mais fraco? O que eu faço? A maioria das pessoas ignora, né? Não só arrependimento, mas também ignora tristezas, injustiças, até certo ponto que começa a ficar invivível, intancável. E aí é quando a pessoa começa a ter algum quadro de alguma... sei lá, de alguma depressão, alguma coisa assim, por conta das coisas que ela passou e que ela não tá mais sabendo lidar. Bom, esse vídeo não tem muito roteiro, né? Acho que já deu pra perceber isso. Eu só tô falando ideias que tá vindo na minha cabeça. Inclusive, acho que eu devo ter repetido muita coisa, mas é isso. Outra coisa que vem com arrependimento também é vergonha, né? Às vezes eu lembro de umas coisas que eu passei e além do arrependimento vem aquela vergonha alheia, sabe? Uma coisa de, nossa, como... Cara... Eu sei, esse sentimento de arrependimento com vergonha às vezes é meio complicado de lidar. Mesmo sozinho, às vezes é complicado de lidar. Às vezes eu tenho vergonha de mim mesmo quando eu lembro das coisas, mas tudo bem, né? Acho que passou já, ou vai passar, não sei. Mas não é nada que afete o andamento da minha vida. Acho que talvez seja isso, né? Talvez essa seja a forma de lidar com essas sensações, com esses sentimentos ruins, ponderar que por mais que sejam situações desagradáveis, elas não vão diretamente afetar a sua vida. Claro que se você fez uma coisa muito ruim, sei lá, você cometeu algum crime, você fez alguma coisa dessa forma, eu acho que aí sim vai afetar o resto da sua vida, mas se foi alguma decisão mais boba, que causou um transtorno pra você, eu acho que não vai afetar tanto a sua vida assim não. Não diretamente, né? Porque indiretamente você vai estar sempre pensando naquilo. E aí o foco é você não pensar nisso o tempo todo. Bom, eu já tô falando aqui tem um tempinho, mas acho que vai dar, sei lá, talvez esse vídeo não dê nem 2 minutos, porque acho que eu repeti muita coisa. E porque parece que todo mundo sabe mais que eu, sabe? Às vezes eu lembro que às vezes eu comentava com um amigo meu sobre as cagadas que eu fiz na vida, os arrependimentos que eu tenho e tudo mais, e aí ele me olhava com uma cara assim de, cara, como é que isso aconteceu com você? E não só ele, mas não que eu conversasse com mais pessoas sobre isso, até porque na época eu não tinha, não que hoje eu tenha, né, mas enfim, as pessoas parecem ter uma postura muito racional, sabe? Muito centrada, não comete erros, não comete nenhum tipo de erro, sabe tudo o que tá fazendo. Então, às vezes eu fico com essa sensação de, poxa, será que não é possível que é só eu que seja tão tapado assim na vida? Bom, agora pensando nessa coisa do ego, talvez o que eu esteja vendo, talvez o que eu estivesse vendo ali fosse só um personagem ali. Então, pensando assim agora, acredito que a maioria das pessoas também passam pela mesma coisa, sofrem da mesma maneira, mas mantêm uma postura ali como se, não, eu sei o que eu tô fazendo da minha vida e eu sou monstro. Mas por que a gente precisa agir dessa forma, sabe? Por que a gente precisa parecer ser uma coisa que a gente não é? Por que todo mundo não é sincero, sabe? Claro que
A pessoa não é sincera, as pessoas não são sinceras umas com as outras por N motivos, né? Seja por dinheiro é uma das principais causas, às vezes política, né? Falando mais de ramo de política, ou sei lá, até em tempos de guerra, né? As pessoas, enfim, por conta de vários cenários aí sociais que a gente tem, as pessoas não se sentem seguras pra ser honestas umas com as outras, porque às vezes você é honesto com uma pessoa e essa pessoa pega o que você falou e dá uma facada nas suas costas. Já aconteceu comigo isso daí. Mas nem por isso eu deixei de ser honesto, né? Eu acho que... eu não falo ser honesto no sentido de, não rouba, não nesse sentido. Eu falo de honesto com, o que eu tô sentindo aqui, né? É nesse sentido que eu falo. Por que as pessoas não falam isso, não conversam abertamente sobre isso, sabe? Eu acho que isso faz falta, porque às vezes você tá... por exemplo, no meu caso, eu achava que todo mundo sabia o que tava fazendo da vida. Agora, depois desse devaneio comigo mesmo, eu já vejo que a galera só tá mantendo uma imagem. Mas eu acho que seria bem mais legal se... Legal não, né? Acho que é um pouco infantil falar legal. Eu acho que seria mais interessante se as pessoas dissessem umas para as outras que, eu não sei muito o que eu tô fazendo da minha vida, eu sei onde eu tô acertando, eu sei onde eu errei. Se você quiser, a gente pode dar a mão e eu te ensino algumas coisas que eu aprendi nessa vida. Mas não é sempre assim, né? A maioria das pessoas não quer se abrir para aprender novas coisas. Por um lado, as pessoas não querem se abrir para aprender as novas coisas, e por outro lado as pessoas não querem ensinar o que aprenderam. É meio que isso, né? Então, acho que esse é meu pensamento, né? Sobre os arrependimentos, sobre a vergonha, sobre o ego. Acho que tá todo mundo no mesmo barco e por mais que as pessoas finjam que não, tá todo mundo vivendo a primeira vez, sabe? E tudo bem você errar, tudo bem você acertar, mesmo que você erre muito, isso não faz de você um fracassado, ou isso não faz de você um perdedor. Que a gente... Acho que mantendo o pé no chão e a cabeça erguida, não fazendo nada de errado com outras pessoas, eu acho que dá pra viver uma boa vida, na medida do possível, né? Bom, esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo foi mais eu aqui falando umas ideias nada com nada. Então, eu vou trazer mais vídeos assim, é legal falar umas coisas assim que eu penso. Engraçado que quando você fala o que você pensa, ajuda você a pensar melhor. Bom, eu gostei desse formatinho de vídeo, desse papinho furado, acho bacana. Obrigado aí pra quem assistiu até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.